Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo, né? Nosso estudo quanto segundo o Evangelho de Lucas, não é mesmo? Então vamos aqui dar continuidade. Espero que você esteja aí gostando do que eu trago aqui. Mesmo que seja conforme a vontade do Senhor, né? Eu não posso forçar ninguém, nem obrigar ninguém, né? Forçar ou obrigar, a mesma coisa, quase que. A prestar atenção, né, no que eu trago aqui, né? São coisas que Deus já me deu há um tempo e que eu estou fazendo a minha parte. Aí agora o restante é com vocês, é com cada um de nós, né? Nós fazemos aquilo que Deus coloca pra gente fazer. E faz lembrar uma história, né? Uma história muito importante, que foi a história de Boaz e de Ruth, né? Noemi, né? A história de Noemi, de Ruth e tudo mais. Mas eu não vou contar essa história aqui agora não. Nós vamos dar aqui continuidade ao nosso estudo, tá bom? Nós vamos falar hoje sobre a genealogia de Jesus, né? Jesus Cristo. Então eu parei no capítulo de número 3, né? E fui até o versículo de número 22. Hoje eu vou seguir com o versículo 23 até o 38. E vamos falar então quanto a isso, quanto à genealogia de Jesus. Mesmo tudo quanto houve na época onde o evangelista Lucas então foi narrando, né? Escreveu aqui, deixou pra gente uma história muito significativa, que é quanto à genealogia de Jesus Cristo, tá bom? Então, vamos prestar atenção, você novo que está chegando, se você puder, se inscreva no canal, tá? Toque aí na palavrinha inscrever, aperta nela, né? Depois você aperta no sininho na palavrinha todos, já estará inscrita. Você não paga absolutamente nada por isso, é rápido e prático, né? Só você apertar na palavrinha inscrever, no sininho na palavrinha todas, pronto, já estará inscrito, tá bom? E não esqueça de você dar o seu like, ó, aperta aí nessa mãozinha para mostrar pro canal que você está presente, que você gosta do que eu trago aqui, tá bom? Depois você faz a gentileza de compartilhar, tá bom? Se Deus tocar no seu coração, você se inscreva, né? Não fica só de passagem, não. Muitas pessoas vêm aqui de passagem, olhem assim, né? E é essa menina que está falando de Jesus? Quem é ela para falar, não é mesmo? Pois é, eu não sou ninguém, mas Deus é um ser perfeitíssimo, criador do céu e da terra, e que muito Ele pode fazer por cada um de nós. Eu não estou aqui para me mostrar para ninguém, eu estou aqui porque o Senhor Jesus me colocou neste lugar. Neste lugar Ele me colocou para que eu fizesse a minha parte, e eu estou fazendo o que Ele me propôs, né? O Senhor Jesus, Ele é justo para com aqueles que são tementes a Ele, aquele que quer realmente ter conhecimento da palavra dEle e permite que o Espírito Santo se aposse sobre ele. Então o Senhor Jesus, Ele faz aquilo que nós devemos fazer, aquilo que o Senhor Jesus nos ordena, não o que nós queremos fazer de qualquer maneira, você entende? Nada feito, tudo aquilo que é feito de qualquer maneira, não desenvolve, sabe? A pessoa fica sem crescimento intelectual, você entende? Nós precisamos ser pessoas sábias na palavra do Senhor. É importante que a gente venha entender quanto ao Senhor Jesus, você entende?
é muito importante a história do Senhor Jesus, né? Foram desde há muitos e muitos anos atrás, vem se falando quanto ao Evangelho, né? Quanto ao Evangelho, quanto à palavra do Senhor e as tentações do maligno, não é mesmo? E nós devemos, então, elevar os nossos pensamentos para Ele, para que a gente não venha cair nas tentações do maligno. Então, precisamos estar sempre buscando no Senhor, para que a gente venha desenvolver sabiamente quanto ao Espírito de Deus, tá certo? Vamos lá, então. Eu vou ler aqui quanto à genealogia, esse pedaço que fala da genealogia, e depois eu venho com a explicação, que está aqui na Bíblia e também está, quanto a alguma coisa que às vezes eu anoto, eu escrevo, então, coisa está me dando alergia, coçando, né? Então, quanto a alguma coisa também que eu escrevo, tá certo? Então, vamos lá. Versículo de número 23, segundo o Evangelho de Lucas, capítulo 3. Diz assim: Este mesmo Jesus estava como que começando os 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José e José de Eli. E Eli de Matã, Matã de Levi, e Levi de Melqui, e Melqui de Janai, e Janai de José, e José de Matatias, e Matatias de Amós, e Amós de Naum, e Naum de Eli, e Eli de Nagai. E Nagai de Maate, e Maate de Matatias, e Matatias de Semei, e Semei de José, e José de Jodá, e Jodá de Joana, e Joana de Rezá, e Rezá de Zorobabel, e Zorobabel de Salatiel, e Salatiel de Neri, e Neri de Melqui, e Melqui de Adi, e de Adia de Cossã, e Cossã de Eumadã, Eumadã de e de Josué, e Josué de Eliezer, e Eliezer de Jorim, e Jorim de Matã, e Matã de Levi, e Levi de Simeão, e Simeão de Judá, e Judá de José, e José de Jonas, e Jonas de Aliaquim, e Aliaquim de Meleá, e Meleá de Menã, e Menã de Matatá, e Matatá de Natã, e Natã de Davi, e Davi de Jessé, e Jessé de Obed, e de Obed de Boaz, e Boaz de Sala, e Sala de Naazon, e Naazon de Aminadab, e Aminadab de Arom, e Arom de Esrom, e Esrom de Pérez, e Pérez de Judá, e Judá de Jacó, e Jacó de Isaac, e Isaac de Abrão, e Abrão de Tera, e Tera de Nacó, e Nacó de Zeruque, e Zeruque de Ragal, e Ragal de Faleg, e Faleg de Eber, e Eber de Salam, e Salam de Canaã, e Canaã de Arfaxate, e Arfaxate de Sem, e Sem de Noé, Noé de Lameque, e Lameque de Matusalém, Matusalém de Enoque, e Enoque de Jared, e Jared de Maleléu, e Maleléu de Cainã, e Cainã de Enós, e Enós de Sete, e Sete de Adã, e Adã de Deus. Eita, meu Deus! Que genealogia, não é mesmo? Grandíssimo, né? Foi de geração em geração. Então, veja bem, aqui nesse versículo de número 23 e 38, o filho de, que quando fala que é filho de José, Lucas apresenta a genealogia do Salvador de maneira bem diferente da que Mateus apresentou, né? Embora ele começasse a sua descrição como filho de José e o destaque para a linhagem natural do Senhor Jesus por parte de Maria, né, quando ele vem falando, que eu vou contar aqui também para vocês, já Mateus se prende e descreve na linhagem real, que começa com Abrão. Então, isso significa que ele, ao relatar, né, a genealogia a partir da patriarquia, né, do patriarca de Davi, né, a intenção de Mateus era de revelar a relação de Jesus com Israel e o seu direito legítimo ao trono. Você entende? Então, Lucas
Ao recuar até Adão, ele deseja apresentar o Filho de Deus como Salvador do mundo e descendente do primeiro homem da terra. Então aqui dá para se entender quanto a isso, né? A explicação aqui está bem óbvia, não é mesmo? E aí vem falando, ele vem então explicando quanto a isso, e aí veja bem, como nós podemos entender isso? Como podemos entender que quanto à genealogia de Jesus, né? Que Mateus, no seu evangelho, lá no evangelho dele, ele vem mostrando que Jesus como Salvador prometido pelos profetas para aquele povo na época, né? Por isso ele apresentava Jesus como filho de Davi e filho de Abrão. E Mateus, ele vem também falando para a gente que Jesus Cristo, ele teve origem hebraica, né? Que tem origem hebraica, ele é de origem hebraica e é filho de Abrão, né? E que ele tinha um poder muito messiânico, né? E a Bíblia também explica que que havia naquela época, quanto esses nomes todos aqui que eu falei, que foram as 14 gerações desde Abrão até José, né? Onde ele vem falando, aí até chegar, depois ele chega a Adão de Deus, né? Então, essa genealogia está explicando também aqui em Lucas, né? Sendo que ele forma ele fala de uma forma um pouco diferente. A genealogia de Mateus fala dos antepassados, né, de Jesus, né? E ele fala dos antepassados de Jesus, que vem lá desde Salomão, né? Vem lá desde os antecedentes de Salomão. Mas na genealogia de Lucas, aqui no livro de Lucas, né, ele fala mais sobre os descendentes de Natã, que é o outro filho de Davi, que foi o outro filho de Davi. E a Bíblia nos mostra também, vai falando sobre famílias, né? Aqui no caso, vem falando sobre famílias, várias gerações de famílias, e famílias de fé, que vem desde Abrão até chegar para que eles queriam chegar para unir, né? Unir Israel com todo o povo, para que todos ficassem, se reunissem todos numa só fé. Você entende o que eu falo? Todos precisavam se reunir numa só fé e todos ter uma só identidade. Então aqui, no Evangelho de Lucas, ele vem falando quanto a isso, quanto uma formação de família. Ele vem mostrando várias famílias de acordo com o que está escrito aqui, né? Ele vem falando, e este mesmo Jesus estava com o quê? Começando aos 30 anos, sendo como se cuidava filho de José, José de Eli, e assim sucessivamente, quanto todos aqueles nomes que eu li ali, todas aquelas gerações. Então foram 14 gerações, né? 14 gerações, desde Abrão até José, né? Então ele vem falando essas coisas. E a Bíblia nos mostra essas famílias de fé, que vem desde Abraão, né, conforme está falando ali, para fazer a união de Israel e todo o povo, para que todos tivessem a mesma fé e a mesma identidade. Aí eu fui lá pesquisar, né, fui ler mais quanto a isso, né, e aí eu vi uma coisa que é interessante. Você sabia que Jesus, ele tem 7 nomes? Você sabia disso? Que Jesus tem 7 nomes? Não. Jesus tem 7 nomes. Eu fui pesquisar quanto a isso. Jesus tem 7 nomes. O primeiro nome, Jesus Cristo, que é dito em Mateus, né? Lá no capítulo 1, no versículo 21, vem falando quanto isso.
E em Filipenses também, Jesus é chamado de Senhor. Filipenses, lá no capítulo 2, no versículo 11. Em Lucas, ele vem ser chamado de Salvador. Olha quantos nomes. Só aí eu já citei uns 3, né? Salvador. Em Lucas, ele vem ser chamado de Salvador. E em Lucas está no capítulo 2, né? E em João, ele é chamado de Cordeiro de Deus. João, capítulo 1, versículo 29. E também Jesus era chamado, lá também em João, ele foi chamado também, além de Cordeiro de Deus, ele foi chamado também de Verbo, que o Verbo era Deus. Você entende? Lembra disso? Também de Alfa e Ômega, que está escrito em Apocalipse. Em Apocalipse. E também ele foi chamado de Príncipe da Paz, que está escrito em Isaías, lá no capítulo 9, no versículo 6. Mas veja bem, vamos repetir aqui todos esses nomes. Quantos nomes tem o Senhor Jesus? Ele tem 7 nomes. 7 nomes foi o que eu achei aqui. 7 nomes. E eu achei isso assim formidável. Achei assim muito bacana de trazer para vocês. Então, no livro de Lucas, oh Jesus, no livro de Lucas, ele vem, no livro de Lucas não, no livro de Mateus, vamos falar primeiro em sequência, né? No livro de Mateus, ele vem ser chamado de Jesus Cristo. No livro de Filipenses, já chamam ele de Senhor. No de Lucas, Salvador. E no de João, de Cordeiro de Deus e de Verbo. E Alfa e Ômega está escrito em Apocalipse como o nome dele. E em Isaías, no livro de Isaías, né, o profeta trata ele como Príncipe da Paz. Mas também ele recebeu um outro nome. Ele recebeu um outro nome também, que chamavam ele de Galileu. Galileu, eu lembro daquela canção do Galileu, né? Que está aqui. Isso vem falando também aqui no Novo Testamento. Apesar de ele ter nascido em Belém, na cidade de Davi, né? Lá em Lucas, no capítulo 2, do versículo 4 até 7, ele foi vem falando que ele foi criado em Nazaré, lá na Galileia, né? E por isso ele foi chamado de Nazareno também. Então, olha quantos nomes o Senhor Jesus teve. Nazareno, Galileu, Príncipe da Paz, Verbo, né? Que mais? Jesus Cristo, né? Estou fora da ordem aqui, mas estou falando. Vamos aqui, deixa eu olhar aqui no caderno que eu já esqueci de tanto. Salvador, Cordeiro de Deus, né? E Alfa e Ômega. Quer dizer, são muitos os nomes do nosso Deus Todo-Poderoso. Eu achei isso aqui uma coisa muito bacana de trazer para vocês quanto a esses nomes que eu mesmo, para mim, eu não tinha me atentado para isso, assim, prestado atenção, né, para os nomes de Jesus. Mas eu só fui me ligar nisso depois que eu estava lendo aqui. Eu falei assim, nossa, mas aqui chama Jesus, aqui em Mateus chama, ele fala que o Senhor, nosso Deus, é Jesus Cristo. Já em Lucas, ele já chama de Salvador. E aí eu fui pesquisar. Então eu perguntei assim, né, fui pesquisar para saber quantos nomes, afinal, tem o nosso Deus. E aí eu descobri tem 7 nomes, ou mais até de 7 nomes, né? Porque ele ainda faltou falar o Galileu e o Nazareno, não é mesmo? E eu achei muito bacana trazer isso para vocês todos, para vocês saberem como é bom a gente aprender quanto ao Senhor Jesus. Então nós sabemos quanto à genealogia de Jesus, né? Que houve 14 gerações, né? E que ele teve vários nomes, né? Então, Mateus vem falando, Mateus vem mostrando no evangelho dele como o Senhor Jesus, o Salvador, era prometido, como foi dito os profetas, né? Os profetas, o Senhor Jesus foi dito que ele viria como Salvador, né? O profeta, ele disse que Jesus viria como Salvador para salvar o povo
E no livro de Lucas já vem falando um pouquinho mais diferenciado, já vem falando mais sobre a descendência, sobre os antepassados, né? E aí a gente vai aprendendo. Eu achei muito bacana a gente conhecer sobre isso. É muito bom a gente entender sobre a genealogia de Jesus, né? Que em Mateus ele fala mais dos antepassados de Jesus, né? E vem, depois vem falando dos antecedentes, né? Que vem desde dos antecedentes de Salomão. E em Lucas já vem falando sobre a descendência de Natã, né? Que ele fala lá desde a descendência de Natã. E também vai falando até chegar a Davi, né? E a Bíblia, então, ela nos mostra essas gerações, né? Essas 14 gerações que mostram essas gerações, todas famílias de fé, que vêm desde Abrão até unir, né, o povo de Israel, né, para formar um povo de uma só fé, né, todos numa só fé e com uma só identidade. Achei bacana trazer isso aqui para vocês. É uma coisa que para muitos pode ser muito simples. Nossa, mas você não sabia disso, Elizabeth? Não, eu até sabia das 14 gerações, mas não dos tantos nomes assim. Eu não me atentei para a quantidade de nome do Senhor Jesus. E achei muito maravilhoso isso e vim trazer para vocês. Espero que você tenha gostado. E amanhã eu volto falando sobre a tentação de Jesus Cristo, né? Quando Jesus Cristo estava cheio do Espírito Santo e voltou lá do Jordão e ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Vamos conhecer mais sobre isso. Eu sei que nós já falamos lá atrás, né? Desde o início já conversamos muito sobre isso, mas é sempre bom a gente voltar de novo para que a gente venha incutir mais nos nossos neurônios, botar os nossos neurônios para funcionar e a gente venha se entregar mais para esse Deus maravilhoso que nós conhecemos, não é mesmo? Que Deus então possa te abençoar, nos abençoar para que a gente possa viver uma vida plena e saudável na presença do Senhor, sempre buscando a conhecer mais e mais quanto a Ele, tá certo? Amanhã então eu volto com vocês falando sobre isso, sobre a tentação de Jesus Cristo lá no deserto, tá certo? E depois eu venho falar sobre a pregação em Nazaré. Vamos seguindo aqui por parte, né? Até que a gente venha concluir o livro de Lucas todinho. O Evangelho de Lucas é bem extenso, né? Bem extenso. Ele vai até o capítulo de número 24, se eu não me engano. Deixa eu confirmar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Capítulo 24. Isso mesmo, vai até o capítulo de número 24, nós ainda estamos cá na frente, né? No capítulo de número 3, vamos para o capítulo de número 4 amanhã, mas eu creio que a gente vai concluir com tantos outros que nós também demos início e terminamos. Então, pense, leve as coisas assim bacanas que você aprendeu hoje para o seu coração e distribua para outras pessoas. Leve essa live que fala sobre os 7 nomes de Jesus e um pouquinho mais além para outras pessoas. Não te custa nada, é fácil, é só compartilhar. Se você compartilhar com uma pessoa, já é de grande proveito e o Senhor Jesus vai ficar muito feliz com isso, muito agradável, vai se agradar muito de você, tá certo? Seja uma pessoa evangelizadora, seja você uma pessoa de Deus e compartilhe a palavra, tá bom? Que Deus te abençoe grandemente e até amanhã, se Deus quiser. Tenho certeza que Ele quer. Tchau.